Deus, na leitura que o pastor Ailton viu, aparece um caso desse no Antigo Testamento. Deus chamando Moisés de meu servo. Porque um outro homem chamar, tudo bem. Mas Deus chamar um crente meu servo, meu Deus, é demais para a mente humana. Nós só aceitamos isso porque Deus diz, do contrário, é demais. Ou seja, não dá para a nossa inteligência alcançar. E Deus, por sua graça, faz isso. No Antigo Testamento tem vários casos de Deus dar testemunho do homem. No Novo Testamento tem vários casos. Eu gostaria de tomar esses 30 ou 40 minutos com Jesus dando testemunho de João Batista. E vamos ler a palavra de Deus. Você pode continuar sentado e abrir o Evangelho segundo São João, no capítulo 5. Eu não vou fazer a leitura completa da passagem, que aliás ela está nos 4 evangelhos. Imagine que passagem longa não é. Eu vou ler apenas em João 5, o versículo 35. Mas não se esqueça, Jesus deu testemunho de João, não foi só aqui nesse versículo. Em Mateus também, em Marcos também, em Lucas também, e no Evangelho segundo São João. E outra coisa, no Evangelho segundo São João, não é só aqui no capítulo 5 não. Fora desse capítulo, ele também dá testemunho. Imaginai que coisa maravilhosa, e que homem não foi João Batista. A ponto, veja até que ponto Deus condescende, dá testemunho de um homem. O homem dá testemunho de Deus, é nosso dever, é nosso privilégio. Aliás, não é só o homem que dá testemunho de Deus e que deve dar, a natureza toda. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E os irmãos já notaram que a natureza toda, o universo todo, os astros, planetas, o mar, a criação inteira, as aves, insetos, animais, todos eles dão testemunho de Deus à sua maneira, de modo inconsciente. O único estúpido e ingrato que não faz isso é o homem, a menos que seja salvo. Veja a multidão, veja a população do mundo de bilhões e bilhões de habitantes. Ninguém dá testemunho de Deus, a não ser os salvos. É uma grande ingratidão. Como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê isso? Mas a natureza fazer isso, tudo bem. Mas o homem que tem consciência, espírito, alma e corpo. Então, meu irmão, minha irmã, você que teme a Deus, você que ama a Deus e eu também, você que conhece a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, vamos cada dia dar testemunho de Deus, de todas as maneiras que Deus nos conceder. Não lembre, porque nós vamos meditar Deus dando testemunho de nós. Qual é o testemunho que Deus dá de mim esta noite de você? Pensemos nisso de maneira solene. Qual é o testemunho que Deus dá de nós esta noite? Ou seja, se Deus resumisse a nossa biografia, que biografia seria essa numa frase, num versículo, numa passagem? João 5, o versículo 35. 5 e 35. Lembre-se, eu estou lendo a passagem incompleta. A passagem é longa. O 35 diz, ele quer dizer João Batista, ele era a candeia que havia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele era a candeia que ardia e alumiava. É um testemunho maravilhoso, dado por Jesus. É algo extraordinário. E eu gostaria de dividir o assunto em 2 pontos. Dentro do esquema do tempo. Quais são os elementos, pelo menos os principais de uma candeia? É claro que eu estou falando de candeia dos tempos bíblicos. Uma coisa que não existe mais hoje. A não ser nos museus históricos, arqueológicos,
enciclopédias. Hoje nós temos essa maravilha da luz moderna. A lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, e lá se vai, aquela maravilha toda. Mas a Bíblia se reporta a candeia, também chamada de lamparina, também chamada de lâmpada. Mas a candeia é um assunto que hoje é desconhecido, porque é algo que não existe mais. Mas na Bíblia o assunto continua documentado. Jesus disse, João era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo. Nós bem sabemos que João, é claro, foi um ser humano, um instrumento de Deus. E por que aqui o Senhor Jesus usa dessa figura de linguagem? João era a candeia que ardia. Uma das coisas que muito me maravilha nas Sagradas Escrituras, muito me maravilha e muito me ensina, é a linguagem figurada da Bíblia, que é muito rica, muito abundante e também muito elucidativa. Por que é que Deus usa tanta figura de linguagem na sua palavra? Imaginar se o tempo desse para citar casos, como por exemplo a tipologia bíblica, é figura de linguagem. Então a Bíblia está repleta. Figura de linguagem em forma de pessoas, em forma de cores, em forma de casa, em forma de animais, em forma de cidades, enfim. É muito abundante e muito rica na Escritura. E Deus sabe por quê. Usa tanto figura de linguagem. No nosso caso, por exemplo, linguístico, não tem nada a ver. A língua portuguesa usa muito figura de linguagem. Só que as nossas figuras de linguagem vêm da gramática greco-latina, não tem nada a ver. Aqui deve ter irmãos e irmãs que são professores de português sabem disso. Eu estou falando de figura de linguagem da Bíblia. Que é de outra categoria. E aqui está o caso. João era a candeia. Que ardia. Toda grandiosa figura de linguagem. Pelo menos os principais, que são muitos elementos. O componente que constitui a candeia. Se alguém depois estiver interessado nesse assunto que eu digo a candeia em si, visite um museu histórico. Eu não sei se no Recife existe. No Rio, por exemplo, na Quinta da Boa Vista tem um museu histórico que tem, inclusive, candeias lá do Oriente, lâmpadas lá do Oriente, ou outro local, mas você pode, por exemplo, no computador já tentei, não tem. As que aparecem lá são desenhos com cheiro de modernidade. Não. Para você ver a coisa à luz da Bíblia, o melhor é ver, de fato, cópias que sejam réplicas de originais. Uma enciclopédia bíblica de grande vulto, um atlas bíblico de grande vulto, pode ter desenhos, enfim. Mas é interessante como o Senhor Jesus usou esse termo. João era a candeia. Se alguém tomar isso aqui baseado na lâmpada de hoje, não faz sentido. Seja qual for o tipo de lâmpada, mas a candeia sim. Qual eram alguns dos principais elementos de uma candeia? Uma candeia, meus irmãos, em primeiro lugar nós temos que ver o seu corpo, o corpo da candeia, aquilo que nós chamamos de invólucro. O invólucro, a parte externa, o corpo da candeia. Na linguagem popular, a carcaça da candeia, o invólucro da candeia. João era a candeia que ardia. A candeia tem sua parte externa, que certamente é figura do nosso corpo. E todo mundo sabe que naquele tempo a candeia variava de acordo com as posses do adquirente. Geralmente eram feitas de cerâmica, quando eram pessoas de pouco poder aquisitivo, mas havia também candeias que eram de bronze, outras de ferro. O ferro era mais caro do que o bronze. E nos palácios reais eram de prata, muitas vezes, mas a maioria do povo era candeias de cerâmica. E de fato, trazendo isso para a vida real,
o nosso lado externo, ou seja, o nosso corpo físico, varia de pessoa para pessoa. E certamente quando ele disse que João era candeia, era querer dizer, seja você o que de fato você é. Porque há pessoas que não são uma coisa e fingem ser outra. Devemos ser o que nós somos mesmo. Eu não estou dizendo que nós devemos, muitas vezes, utilizar material do outro, pensamento do outro. Tudo bem, é normal, é natural. Uns semeiam e outros colhem. Não existe nada de errado em a pessoa tomar o machado emprestado. A Bíblia conta daquele caso. De numa pressa que houve, uma pessoa tomou um machado emprestado. E aconteceu aquele incidente da cabeça, o ferro do machado cair dentro d'água. Tomar o machado emprestado é possível, mas os golpes do machado tem que ser teu. E tem gente por aí tomando o machado emprestado e querendo aplicar os golpes do outro. Todo mundo vai notar que você está mentindo. Essas imitações toscas, ou seja, a pessoa finge ser alguém e não é. Tomar emprestado o machado, podemos fazer isso, quem é que não faz? Agora, os golpes do machado, para ele funcionar, tem que ser autêntico, tem que ser seu. João era a candeia que ardia, porque ele mostrou aqui. E você sabe que a candeia era muito variada naquele tempo. Os irmãos se recordam que lá pelo ano 29 ou 30 da era cristã, Jesus naquele tempo devia ter talvez uns 29 ou 30 anos de idade, quando de repente apareceu em cena, à beira do Rio Jordão, este homem chamado João Batista, um homem cheio do Espírito. Ele tinha uma aparência bastante promissora, porque ele era o arauto do Senhor Jesus Cristo. A sua aparência certamente era uma aparência bastante promissora. Ele usava um vestuário totalmente desértico. A sua comida, como os irmãos já viram na vida, era uma comida bastante frugal, mas uma coisa é certa, o homem era cheio do Espírito, em todos os sentidos. A Bíblia diz que toda aquela terra em volta do Jordão veio a ele. Eu pergunto para a igreja esta noite, quando é que nós vamos ter isso outra vez? Inclusive na Assembleia de Deus, de em lugar de você ir ao povo, o povo lhe procurar com sede. Aconteceu com João. Não era ele que ia ao povo, ele não saiu da beira do Jordão. João não viajou, e não vai pensar que eu quero dizer que João não veio viajar. E o que é que atraía o povo? Não vai me dizer que era a sua face, nem o seu vestuário, e a sua comida também. Mas ele era cheio do Espírito. O Espírito Santo fervilhava nele e tomava todo o seu corpo, alma e espírito. E a sua mensagem central era o arrependimento dos pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia conta que todo aquele povo, gente lá de Bazã, que eram pessoas campesinas, rudes, mas a Bíblia diz que também negociantes, soldados, donos de casa, trazendo seus filhos. O que é que fazia esse povo vir? Naquele tempo não havia automóvel, nem avião, nem bicicleta. Como é que aquele povo chegou de tão longe? Tanto do lado ocidental como do lado oriental do Jordão. E veja, o povo vinha e ficava preso à mensagem. O homem era cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E outra coisa, a Bíblia diz que quando eles ouviam a mensagem, eles diziam, o que é que nós faremos? Quando é que nós vamos ver acontecer isso outra vez? Quando nós formos mais e mais revestidos do Espírito Santo. Hoje, muitas vezes, o pregador, o preletor, o comunicador, o mensageiro de Deus, fica rouco de gritar, inclusive convidando. Lá disse que não foi preciso convidar. Eles chegaram para João em multidões, e agora o que é que nós faremos? A mesma coisa aconteceu no dia de Pentecostes, lembra? Quando Pedro terminou aquele sermão poderoso, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, lembra que o povo procurou dizendo, o que é que nós faremos, varões e irmãos?
O Espírito Santo, irmão, é maior do que as dificuldades, é maior do que a incredulidade. O Espírito Santo é poder. Então, Jesus disse em João, é a candeia. Então, veja, qual é a atração que tem uma candeia? Quem puder ver a imagem ou o desenho, quase que nada. Mas quando o poder do Espírito Santo opera, as maravilhas acontecem. Mas outra coisa que não podemos deixar de mencionar como elemento de uma candeia é o pavio. É claro que muita gente aqui nem sabe o que estou dizendo, porque você é criança. E você não sabe o que é uma candeia dos tempos bíblicos, a não ser que você veja o desenho ou a imagem. Mas a candeia tinha que ter pavio, que também é chamado de mecha, e também podemos chamar de torcida. Eu me lembro disso, não da candeia em si, porque durante a Segunda Guerra Mundial, agora na década de 40, eu era menino bem pequeno, e em todo o Brasil faltou combustível. Eu não sei se alguém aqui é daquela época. Faltou combustível e nossa casa usava querosene. E foi preciso, então, lançar mão de recursos, senão como é que se poderia ter alguma luz à noite? Eu tenho alguma noção disso, não é da candeia em si, mas o uso de recursos para poder se ter luz, à base de óleo ou à base de azeite. Resultado, uma candeia precisa ter pavio, o invólucro do corpo pode ser muito bonito, muito valioso, muito caro, mas se não tiver o pavio justamente é o elemento por onde o fogo e a luz aparecem. O pavio, certamente isso é uma alusão ao nosso espírito, à nossa parte interior. Deus criou o ser humano com espírito, alma e corpo. E o pavio nos leva a um terceiro elemento. Nenhuma candeia. Combustível. De que adianta uma candeia ser muito bonita, bem trabalhada e também alimentada e também cuidada e manutenção bem feita e tudo, sem pavio? Mas pavio sem combustível. Se o pavio não tiver combustível, ele queima todo no instante, que é o que acontece com muitos crentes. Tem de fato a aparência, tem de fato o pavio no sentido que estou falando. Mas devido não ter o óleo, o azeite do Espírito, o pavio queima num instante. Mas quando há combustível, o pavio também não queima, mas de maneira muito lenta. Lá se vai 30, 40, 50, 70 anos de vida, e muitas vezes vivendo uma vida sempre renovada no Espírito. Sim, o pavio queima, mas lentamente. Mas quando não há combustível, queima num instante. Por isso a Bíblia diz, de uma maneira tão clara, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Isso indica que um crente, mesmo cheio do Espírito, ele pode, com o tempo, devido ao descuido, devido ao relaxamento e outras coisas, começar a esvaziar. E aí fica somente o invólucro, fica somente o pavio, sem combustível, e pode terminar tudo em nada. Mas há um quarto elemento numa candeia que não se pode, eles estão interligados, que é o fogo. O fogo, de onde vem a luz. Veja que luz e fogo estão interligados. A luz talvez às vezes não apareça, mas o fogo tem que estar presente. João era a candeia que ardia. Eu não vou prosseguir, mas uma candeia tem muitos outros elementos. Estude o assunto depois da luz da Bíblia e da história. Candeia completa, se ela não tivesse combustível, óleo ou azeite, ela também não seria candeia funcional se ela não tivesse fogo. Ela seria uma pedra de tropeço. Imagine ter tudo isso e não ter o fogo para poder produzir a luz. Jesus foi que disse em João, era a candeia. Mas eu gostaria, irmão, de prosseguir alguma coisa do segundo ponto que eu prometi. As lições espirituais que Jesus quis comunicar quando ele disse, João era a candeia que ardia. E vós quiseste alegrar por um pouco de tempo.
Essa parte final do versículo 35 deve servir de aviso para nós. De modo que eu vou voltar ao versículo 35, mas eu vou começar de maneira invertida. Eu vou começar pelo final do versículo, porque o final do versículo é negativo. E eu não quero deixar aqui com os irmãos a impressão de negativismo. Mas o final do versículo, veja como é que diz, o 35. Vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Não pense que isso aqui é uma declaração positiva. É que eu não li a passagem toda. Eu aconselho que, se você tiver tempo depois, leia também esse conteúdo em Mateus. Leia também em Marcos. Leia também em Lucas. Eu estou lendo só no Evangelho de São João. Mas isso aqui é terrível. É uma declaração negativa. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Só isso. Mas não aceitaram Jesus. Jesus se referia aqui aos religiosos da época. Os irmãos lembram desse capítulo 5 sem mexer com a Bíblia agora? Não mexa com a Bíblia agora, mas você lembra do conteúdo do capítulo 5, onde eu estou lendo? De um homem que era paralítico, à beira lá de um tanque, e que estava ali há muito tempo, 30 e tantos anos, e aquele homem não tinha ninguém para ajudá-lo. Certamente, quem sabe se não era uma pessoa muito enjoada, de um espírito irritadíssimo, não sei. Mas como Jesus disse, não há ninguém, eu não tenho ninguém que me ajude. É horrível isso, não tinha amigos. O Senhor Jesus não se identificou. Veja que coisa interessante. E curou o homem num instante. Toma teu leito, vai para tua casa. E o homem não sabia que foi Jesus. Imagine crentes, irmãos, que às vezes na igreja faz tanto assim e conta uma história quilométrica. Tenhamos cuidado com isso. Tudo que você e eu fizer para Deus, deixa nas mãos do Senhor, que Ele se encarrega de divulgar. Não fique tocando trombeta daquilo que você faz. Eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa isso com Deus. Deus é que sabe utilizar esse material para a glória dEle. Mas deixe isso a cargo do Senhor. Veja, Jesus curou o homem com um milagre extraordinário. Eu diria que seria mais que um milagre, uma operação de maravilha, um prodígio, porque não foi apenas cura divina. O homem era paralítico, era um tetraplégico, um paraplégico, há 38 anos ali. Que paciência ele teve, eu não sei. Quem sabe se aquilo não remete a gente para os israelitas do Velho Testamento que peregrinaram 38 anos no deserto por causa de rebeldia. Pode ser. Por que 38 anos? Bom, Jesus não se identificou. Ele passou adiante. Os fariseus e saduceus chegaram para o homem e disseram: escuta, quem é que te curou? Ele disse: eu não sei. Mas, prosseguindo o relato do capítulo, Jesus voltou depois e encontrou com o homem. E disse: escuta, tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí foi que o homem veio saber que é Jesus. De modo que quando os religiosos voltaram, ele disse: o homem que me curou foi Jesus. E é esse povo que Jesus disse aqui no versículo 35: vós quisestes alegrar um pouco de tempo com a sua luz. Que Deus nos guarde, irmão. Você e eu, que já conhecemos a Jesus, conhecemos a Bíblia, conhecemos a Igreja de Deus, somos, pela graça de Deus, aqueles que usufruímos das salvações, pela cruz, no Espírito, no batismo glorioso do Espírito, e desse se encontra, não vê a nova confeição do conosco, de apenas nos alegrar. Não, eles deveriam se arrepender. Eles deveriam se arrepender, se quebrantar, se humilhar e aceitar a Jesus. Não, eles simplesmente ficaram contentes, alegrados aqui, contentamento, e ficou só nisso. Então eu estou começando o versículo de trás para frente, para não deixar a ideia simplesmente de negativismo. Vós quiseste alegrar um pouco de tempo com a sua luz. João, o precursor de Jesus, ele foi esse homem maravilhoso que precedeu a vinda do Messias. E todo mundo sabe que a pregação dele foi uma pregação poderosa. É tanto que a Bíblia diz que as multidões vinham ao seu encontro. E ele era um homem cheio do Espírito, mas um homem também cheio de muita energia e autoridade.
Deus lhe deu, por sua graça, a capacidade de discernir espiritualmente um povo. É tanto que muitas vezes ele disse, serpente, raça de víbora, por que fugir? Por quê? Por que procurar o batismo de arrependimento sem estar convertido? Ele tinha da parte de Deus o discernimento, mas a verdade é que muita gente se batizou, inclusive discípulos dele foram discípulos de Jesus, porque quando Jesus entrou em cena, ele mesmo disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estou começando, mas vamos voltar agora para o versículo 35, começando do início, quando o Senhor Jesus disse, ele era a candeia que ardia, era inflamado, ele tinha fogo divino, de que adianta uma candeia, mesmo que seja de grande qualidade, se ela não faz o seu papel, o seu trabalho de iluminar, ela se torna mais o quê? Ela se torna mais um tropeço, uma pedra de tropeço na escuridão. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que nós sejamos esta candeia no sentido espiritual. Candeia que arde, mas hoje ele disse não apenas arde, candeia que alumia. Ou seja, não basta a pessoa em si ser fervoroso. Ser fervoroso no espírito é algo glorioso, em que a pessoa está cheia de comoção espiritual e dá gosto ver. Você já viu, você conhece irmãos e irmãs que são fervorosos. Eles estão sempre dando glória a Deus, alegres no Senhor, sempre dinâmicos, sempre esperançosos e sempre positivistas. Mas quando o Espírito Santo começa numa vida, a se retirar, é diferente. A pessoa esmorece e começa com um estado de frieza e desistência. João era a candeia que não apenas ardia, mas alumiava. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus disse aqui. Então, foi esse o assunto que Deus pôs no meu coração esta manhã, quando eu meditava na palavra de Deus. O testemunho de Jesus acerca de um homem, acerca de João Batista. Que homem extraordinário não foi esse? Foi o precursor do Messias. E quando Jesus entrou em cena, a Bíblia conta que primeiramente ele batizou Jesus. Mas a Bíblia conta que após o batismo, Jesus foi tentado pelo inimigo, a tentação do deserto. Mas depois Jesus voltou a encontrá-lo. E foi justamente quando se deu essa maravilha aqui. E depois João sofreu, infelizmente, aquele martírio terrível, quando foi morto por ordem de Herodes, e terminou sua carreira. Ele mesmo chegou a dizer, convém que ele cresça e eu diminua. Certamente pelo Espírito ele já sabia que sua carreira estava terminada, mas ele teve de Deus a autoridade de condenar o pecado de um rei, o próprio Antipas. Ele disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E lá se vai, e daqui a pouco João foi decapitado. Mas nós encontramos aqui o testemunho que Jesus deu dele. João era a candeia que ardia e alumiava, ardente no Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz arder. E quando uma pessoa não tem o Espírito dessa maneira, ela até critica e diz que é exagero das pessoas, e essas pessoas se acomodam. Mas Deus nos quer crentes ardentes no Espírito. Ardentes no Espírito. O que nos faz arder no Espírito, o fervor espiritual não se seca. É o fogo de Deus, é o fogo divino. Lá estão os exemplos no Antigo Testamento. E esse assunto da lâmpada, os irmãos sabem que vem do Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, a Bíblia trata disso. Quando fala das lâmpadas, do candelabro, a Bíblia diz que faz parte dos elementos dela o acendedor, mas faz parte também dos elementos da lâmpada o abanador, aquele que fica abanando o fogo, que faz parte dos elementos delas o apagador,
Não é apagar no sentido de destruir, mas no sentido de controlar. Só que Deus deu uma ordem severa a Moisés. Ele disse, esse material tem que ser de ouro puro. De ouro puro. Ou seja, tem que ter origem mesmo celestial, que é, tipologicamente é a figura do ouro. E há por aí pessoas, o fogo. Glória seja ao nome do Senhor. Então, eu sugiro que você medite neste assunto, é edificante. Deus dando testemunhos do crente. O Senhor Jesus dando testemunho de João. Que testemunho ele dá da nossa igreja? Que testemunho ele dá da nossa vida? Encaremos esse assunto de maneira solene, não como mera curiosidade, mas veja que maravilha, dar testemunho de Deus é o nosso prazer. Há irmãos e irmãs que são tão alegres que ele pudesse dia e noite não parava. Qual é um dos segredos da Assembleia de Deus ter se tornado uma igreja tão grande no Brasil? É que pela misericórdia de Deus é comum em nossos crentes, uma vez recebendo a salvação, sair compartilhando com todo mundo, com a família, com o vizinho, com parentes, com desconhecidos. Tem sido um dos segredos da igreja. Mas o que é que os move a isso? É o fervor lá dentro, que não consegue esconder, é uma luz colocada sobre uma montanha. É preciso divulgar. Nós darmos testemunho de Deus é nosso dever, é nosso prazer, é nosso privilégio, é nossa responsabilidade, porque Ele nos criou, Ele nos amou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos batizou com o Espírito Santo, Ele nos chamou. Agora, Ele dá testemunho de nós, é graça de Deus multiplicada, é graça sem limite. Deus grandioso como é, os irmãos já viram que aqui na terra, quando uma pessoa de fato é importante, é célebre, ocupa lugares de destaque, não faz esse tipo de coisa. Muitas vezes faz, mas de maneira simplesmente formal. Mas veja aqui o Senhor Jesus dando testemunho. E na Bíblia há vários casos, e no Novo Testamento vários casos. Deus dando testemunho de Paulo, quando disse, esse é um vaso escolhido por mim, etc. Que a graça do Senhor seja com todos. Que o Espírito de Deus possa ter guarido e liberdade plena para operar em sua vida. Espírito, alma e corpo. Que a nossa candeia, não importa qual é o invólucro, não importa qual é a parte externa, que eu sei que são todos diferentes uns dos outros, não importa, mas que tenhamos da parte de Deus o combustível, que o pavio no sentido espiritual esteja embebido, esteja repleto do combustível do céu e que a luz brilhe para a glória e honra do nome do Senhor. A Bíblia diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas como brilhar sem combustível? E o combustível é o combustível celeste, o divino Espírito Santo. E esse Santo Espírito está sendo derramado, prometido. A promessa da Bíblia é, nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E Ele está à disposição para batizar, para renovar, para restaurar, para conceder dons. Recebamos e prossigamos no nome do Senhor. Amém, meus irmãos.